Vocês querem saber um pouquinho mais sobre as gripes e resfriados que agora nessa época estão muito comuns? Vamos falar um pouquinho então hoje das rinites, gripes, resfriados, que todas essas doenças envolvem o sistema respiratório que inicia pelo nosso nariz. Primeiramente, a função do nariz qual é, né? Então a gente tem o olfato, que é a principal, né? Tem a filtragem do ar, que vai entrar para dentro do pulmão, aquecendo esse ar, mas o sentido biológico e psicológico dessas doenças tem a ver muito com o olfato. E o olfato na natureza, nos animais, faz eles sentirem algo que daqui a pouco está estragado, que não possa servir de alimento. Mas uma coisa que colocando no lado humano, a gente chama de pressentimento, né? Então, o pressentir das pessoas é como o farejar dos animais. Quando a gente fareja algo, quando a gente pressente algo, normalmente é algo que ainda não está no nosso campo visual, que a gente não está conseguindo ver, mas a gente já está pressentindo. Então, o que é pressentir? É sentir antes da hora, antes de ver, antes de saber realmente a situação que a gente está vivendo. Quando a gente pressente algo perigoso para nós, para algum dos nossos familiares, pode ser várias situações na vida, né? Então, para um estudante pode ser pressentir o perigo de uma prova que ele não estudou que chega. Às vezes a gente tem que fazer uma consulta médica, a gente pressente que tem um problema e a gente já fica com certo receio de ir nessa consulta. A gente sabe que daqui a pouco alguém não está muito bem. Então, os pressentimentos da vida, né? Claro que os pressentimentos bons dificilmente vão nos dar algum problema de saúde. Mas quando a gente pressente algo que a gente tem algum medo relacionado a isso, isso vai desencadear no nosso corpo um alerta e vai deixar o nosso nariz farejando tudo, né? Para que esse medo se dissipe. E quando esse medo se dissipa, ou porque realmente aconteceu aquilo que a gente imaginava, ou porque a gente viu que aquele medo era uma imaginação nossa que não tinha mais, que passou o perigo, o nosso cérebro vai entender que pode entrar numa fase de resolução e o nariz, então, vai ter alguns sintomas. Quando na fase ativa, que a gente sempre fala, onde é a diminuição da circulação, o sistema simpático, o nariz tende a ficar mais ressecado. Então, às vezes, a gente tem casquinhas, né, no nariz, o nariz fica mais sequinho. Quando passa e entra nessa fase de resolução, em função da vasodilatação, do sistema parasimpático, do inchaço, da inflamação que vai ser provocada, a gente vai ter, então, o nariz que entope, que fica trancado, que a gente não consegue respirar, vai ter coriza, vai ter, né, a secreção, que pode ser mais aquosa ou pode, às vezes, estar com alguma secreção mais espessa, como a gente tem numa sinusite, coisa assim, né? Que fica aquela secreção mais amarelada. Isso está envolvendo também algumas bactérias que a gente tem no local. Então, geralmente, quando a gente se encontra numa situação de rinite, de sinusite, de gripe, né? Que tenha envolvimento de nariz, é porque algum perigo que a gente havia pressentido passou. Ou porque realmente aquilo se concretizou, ou porque aquilo era imaginação nossa e que não tinha mais sentido nesse momento. Então, agora, nessa época do ano, que tem muitas pessoas com rinite, com gripes, analisa o que foi que você passou de repente nesses últimos dias que você pressentiu. E ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma memória coletiva e que tudo que a humanidade vai vivendo vai ficando memorizado e que muitas vezes nessa época do ano, talvez nos nossos antepassados, eu imagino assim, na verdade, que o inverno sempre foi uma época, digamos, perigosa, né? É mais difícil para as pessoas sobreviverem no frio quando se tem poucas condições. E de repente no passado isso foi uma coisa importante.
Então, talvez o fato de várias pessoas passarem por essas doenças na época do inverno sejam ainda memórias dos nossos antepassados que de repente ficaram em função do inverno em si, né? Da temperatura, das dificuldades que as pessoas tinham nessa época, para poder explicar o porquê que tantas pessoas passam pela mesma situação na mesma época, né? Essa é uma hipótese minha, né? Cada um leva para si aquilo que faz sentido, como a gente já falou outras vezes. Mas então, só para vocês terem um pouquinho desse entendimento e ver o que está acontecendo na sua vida nesse momento que possa ter te levado a ter esses sintomas na região da respiração.